Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo com o Fábio Prado, nosso querido especialista em banco de dados. E para quem não me conhece, eu sou Darlene Paula, eu sou mentora de carreira, eu ajudo profissionais aí no soft skills, né, nas habilidades comportamentais. Além da parte técnica, né, de toda a carreira, a gente também precisa cuidar da parte comportamental. Então, tudo que tiver envolvido da parte comportamental, que o Fábio também vai falar um pouquinho aqui, que eu já pedi para ele falar também, eu ajudo os profissionais a isso. Então, eu ajudo os profissionais, né, a serem promovidos, que muitas vezes a promoção, né, você crescer na hierarquia, ser aí promovido, muitas vezes depende dos seus soft skills. Então, eu ajudo os profissionais a desenvolverem soft skills e também mudar de trabalho. Se quiser fazer uma transição de carreira, eu também ajudo. Eu atuei por 23 anos na área de TI e há 5 anos eu estou atuando como mentora, coach de carreira, ajudando os profissionais aí a crescerem profissionalmente. E eu convidei o Fábio, que é um querido amigo meu aí, que a gente já fez alguns trabalhos juntos, algumas palestras, especialista em banco de dados, vou deixar ele se apresentar para vocês, para falar, né, sobre a carreira de DBA. Ontem, hoje, amanhã, como é que está esse mercado, né? Como é que ele vê? Além disso tudo, ele vai falar aqui para vocês, ele tem curso, ele treina, né, profissionais também aí em banco de dados, mas é importante a gente conhecer como é que vai ficar esse mercado daqui para frente. Então, Fábio, vou deixar aqui com você para se apresentar e a hora que você quiser, você me fala para eu colocar a apresentação para você, tá bom? Obrigado, Darlene. Bom, eu tô com 2 câmeras aqui já, então, Darlene, se você quiser botar a apresentação, pode botar. O pessoal vai ver que eu vou ficar olhando um pouco para baixo aqui, é porque meu celular está embaixo do meu monitor para eu ver a Darlene, né, e aí a tela do computador está um pouco acima aqui. Legal. Então deixa eu me apresentar aí para o pessoal, né? Vou deixar na tela inteira enquanto você se apresenta. Depois, na hora que você for falar da... Ah, você vai se apresentar aqui. Ah, já está aqui. Então vamos lá. Já tem nos slides. Legal. Então, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre mim. Né? Eu trabalho com TI desde 2000, comecei como analista de suporte, aí fiquei um tempinho trabalhando como suporte, eu vi que eu gostava mais de programar, eu tive uma experiência com programação, e aí eu comecei a trabalhar como desenvolvedor em 2001, nesse ano eu me formei na faculdade, fiz ciências da computação, trabalhei até 2007 como analista desenvolvedor. Eu trabalhei nessa época em diversas empresas, eu enchi uma carteira de trabalho, porque todo ano eu trocava de emprego, eu me capacitava, tirava certificação, mandava currículo, eu não parava. E para quem acho que procura, para quem não fica parado e se qualifica, eu acho que não é, pelo menos na área de TI, não é tão difícil você conseguir trocar de emprego, conseguir se desenvolver, né? Era o que eu fazia, era a minha técnica ali naquela época para ter um upgrade, né, na carreira, era procurar, às vezes, fora da empresa, porque na mesma empresa demorava muito, né? Até brinco com o pessoal que eu era um pouquinho apressado, então eu estava sempre procurando e aparecia outra oportunidade, eu ia para outra empresa, até o momento que eu entrei num órgão público no qual eu trabalho hoje, passei no concurso público. Também não foi o primeiro concurso público que eu passei, foi o terceiro. O primeiro eu trabalhei na área administrativa, o segundo eu trabalhei na época, eu era meio que uma área de integração com a área de desenvolvimento, e o salário não era médio, né? O salário não era assim tão bom para permanecer lá, acabei voltando para a privada, e aí em 2007 entrei no órgão que eu trabalho hoje, como DBA. Na verdade eu não queria ser DBA, eu era desenvolvedor, eu pretendia continuar trabalhando com desenvolvimento, inclusive eu estava fazendo pós em gestão de projetos, né? Eu estava me formando para ser líder, gerente de projetos. Eu já era líder de alguns projetos, eu era um cara sênior, tinha alguns caras que eram júnior abaixo de mim, né? Eu comandava alguns projetos. Falei, meu futuro vai ser gerente de projetos. Até o momento que eu passei aqui, me colocaram na área de banco de dados. Eu não queria ser DBA, foi acidente, eu aceitei o desafio, fiquei lá, estou até hoje trabalhando nesse mesmo lugar. Em 2009 eu comecei a dar treinamentos,
né? Comecei em alguns centros de treinamentos oficiais da Oracle aqui em São Paulo. Comecei primeiro na IBTA, depois eu fui para a K-Solution, até o momento que eu resolvi dar aulas sozinho. E aí minha família aqui montou a Hora Master. Eu estou dando treinamentos hoje exclusivamente na Hora Master. De vez em quando eu pego algumas aulas por fora para dar numa universidade, em algum lugar. Esse ano eu peguei na Unicamp, né, um curso lá de pós-graduação. Mas o pessoal, assim, o curso lá não é tão técnico, né? E aí eu gosto muito da parte técnica, eu gosto mais de falar entrar mais de forma mais profunda na parte técnica, então eu acabo saindo. Eu falei, não, eu prefiro dar treinamento na Hora Master, né? Que lá fica muito, muito superficial. Então, me formei em ciência da computação, comentei já aqui, né? Fiz pós e MBA em gestão de projetos. Sou autor do meu blog, fabioprado.net, onde eu escrevo sobre bancos de dados Oracle em geral. Escrevia bastante, hoje eu escrevo pouco. Depois que eu tive minhas filhas, eu estou dando um pouco mais de balanceamento na minha vida. Eu dediquei muito tempo da minha vida exclusivamente quase que à carreira. Hoje eu estou tentando balancear mais. Hoje mesmo eu estava estudando com a minha filha para a prova, então já não sobra tanto tempo assim para escrever para artigos, né? Estava ajudando ela a estudar. Então escrevi para um monte de séries, de sites, de revista SQL Magazine. E aqui um pouquinho das principais certificações e títulos que eu tenho, né? Microsoft, quando eu era desenvolvedor, e Oracle, quando eu virei DBA. Tem um título de Oracle Ace, que é uma espécie de evangelista Oracle, né? Eu ganhei esse título em 2014. E basicamente era isso que eu tinha para falar sobre mim. Não sei se a Darlene quer fazer algum comentário, se tem alguma pergunta aí. Se não, eu continuo. Não, por enquanto não. Ainda assim, tem perguntas aqui perguntando de vagas, coisas assim, mas acho que é importante a gente deixar um pouquinho mais para o final. Vamos lá. Então, vou continuar. Então, a ideia aqui dessa apresentação, né? O título da palestra é a carreira de um DBA hoje, ontem e amanhã. Então, qual foi a ideia aqui? Foi até um convite da Darlene, né? Ela sugeriu fazer uma palestra sobre a carreira. Eu quis fazer algo um pouquinho diferente do que eu já havia feito. Nessa palestra eu já fiz ela algumas vezes, diversas vezes. E eu falei que queria fazer alguma coisinha diferente. Aí eu tive essa ideia de falar o que era ontem, né, o que é hoje e como vai ser amanhã. E antes, fazendo uma pequena introdução, falar também um pouco sobre o mercado de trabalho. Então, até para nivelar, né, tem gente aqui, às vezes, que está vendo essa palestra, ainda não sabe muito bem o que é a profissão. Então, para dar uma nivelada, para esse pessoal conseguir acompanhar, né, então, a introdução eu vou falar rapidamente o que é um DBA. Né? DBA é a sigla de Database Administrator. Né? Tem uma música que eu ouvi faz muito tempo, uns caras que trabalhavam na IBM, eles chamam The Sprinters, é o nome da banda. Os caras eram DBAs e eles montaram uma música, escreveram uma música, né, que eles explicam de forma irônica, né, o que é a profissão. É muito legal a música, depois pesquisem aí no Google, que eles falam que a profissão é nobre, o difícil é explicar o que é. Então você vai falar o que é DBA para quem não é da área, ninguém entende nada. Então, quando eu vou falar para alguém que não conhece a área de TI, é mais fácil falar que é analista de sistemas. Porque senão você ficar tentando explicar o que é DBA, você vai falar, o cara não vai entender nada, então para simplificar, é melhor não falar, né? Mas não é, DBA não é analista de sistemas, né? Não é desenvolvedor, nem muito menos técnico de informática, né? DBA não arruma impressora, né? Não mexe no Excel. Aí você fala que trabalha com TI, o pessoal já fala, você arruma impressora, você formata computador, né? Então aí para facilitar um pouco também esse entendimento, eu gosto de fazer uma analogia, né, falando que o DBA é um mecânico que trabalha no motor dos sistemas. Então, os sistemas ali têm os dados, né, como se fosse um motor, e esse motor é compartilhado por um monte de usuários. Então, tem inúmeros, talvez dezenas ou milhares de usuários, né, e dezenas ou centenas de sistemas ali acessando esse mesmo lugar. Né. Diferente de um carro, né, que o motor
é individual, é um carro só acessando o motor. Então, o sistema, um banco de dados, na verdade, é um motor, mas ele é compartilhado. Essa é a diferença. E o DBA é o mecânico desse motor, né? O DBA é o mecânico desse motorzinho aqui chamado banco de dados. A principal responsabilidade do DBA, né, é administrar o banco de dados corporativo, né, um banco de dados empresarial, que você tem ali inúmeras aplicações, né, uma coisinha pequena ali que tem uma aplicaçãozinha só, um usuário só. Se tivesse, se fosse coisa tão pequena, não precisaria realmente de um DBA. Então, normalmente, as empresas grandes é que precisam do trabalho do DBA, porque quando você tem múltiplos sistemas, múltiplos usuários, o negócio já começa a ficar mais sério, a ficar mais crítico em termos de performance, disponibilidade, segurança. E o DBA é o cara que tem que ter capacitação para administrar o banco de dados ou os diversos bancos de dados que existem ali, né, visando garantir disponibilidade, segurança e performance. Principalmente isso, né? O banco de dados tem que estar acessível para os usuários. Você tem que garantir a segurança, né? Que hoje ainda mais a gente falando aí de LGPD cada vez mais, né? Esses dias aí começou a entrar em vigor, né, a questão das multas aqui no Brasil. Quem não está de acordo em compliance aí com LGPD, então o cara tem que garantir a segurança dos dados e a performance. A performance já é algo um pouco mais rotineiro, né? Porque quanto talento ninguém consegue usar o sistema. Segurança era algo que o pessoal empurrava muito com a barriga e agora eu acho que está ficando cada vez mais importante. O pessoal está procurando treinamento disso, está, né, procurando conhecimento e segurança e faz parte do trabalho do DBA. Falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, eu tenho algumas pesquisas que eu já apresentei em palestras antigas, né, que eu havia feito uma delas em 2013. Eu fiz uma pesquisa no meu blog, para o pessoal que era leitor do meu blog, compartilhei lá um link de uma planilha, o pessoal preencheu, e aí eu tabulei, compilei aqueles valores que o pessoal preencheu, né? O DBA especialista ganhava em média 11 mil, o Júnior ganhava em média 3.428, então era DBAs do Brasil inteiro, que eram leitores do meu blog. O pleno ganhava 5.800, o sênior isso daqui. Então eu tirei uma média em 2013. Em 2014, saiu uma pesquisa do Google, dos 15 cargos mais bem pagos do Google. E entre eles, em último lugar dos 15, estava o DBA, mas estava entre os top 15. O salário anual lá, eles costumam fazer a classificação por ano, né? Diferente da gente que faz mensal. Tem aqui o valor $100 mil, que naquela época, em 2014, dava R$20 mil. Hoje daria muito mais. A cotação do dólar era menor. Tá? Então dava em torno de R$20 mil. Eu esqueci de atualizar isso daqui. Se eu tivesse lembrado aqui, eu teria colocado a cotação do dólar hoje. Eu precisava ter pesquisado anteriormente aqui quanto que era o dólar aqui nessa época, né? Mas certamente é um valor maior. Quando eu quero pesquisar vagas, né, sempre, qualquer vaga, normalmente DBA, né, que é o que eu acompanho mais, eu normalmente olho esse site Adzuna. Esse Adzuna, aí você entra lá, adzuna.com, aí tem aqui um campo de pesquisa, você joga lá DBA, né, Brasil, ou por região. Aqui eu fiz essa pesquisa aqui, fiz no dia 25/7. Estava preparando o material dessa apresentação. O site trouxe 225 vagas para DBA. Tá? E não é muito diferente de uma apresentação que eu fiz, acho que em 2014 ou 2015. Tinha uma quantidade de vagas meio que semelhante. Né? O salário médio, considerando todos os níveis, né, desde júnior, pleno, sênior, etc., é 6.468. Isso que eu acho legal. Ele já traz aqui um salário médio, quantidade de vagas aqui por região. A gente vê que a região sudeste, né, por causa de São Paulo, Rio, né, mais São Paulo é o que tem a maior quantidade de vagas. Depois vem o sul, né, porque tem Santa Catarina, Porto Alegre. E nas demais regiões tem muito poucas vagas. Então, uma dica sempre para quem quer começar na área, né, a maior parte das vagas está aqui, ó, na região sudeste, São Paulo. Então, antigamente, eu até dava essa dica, falava, ó, pense em procurar em São Paulo, talvez você tenha que mudar para cá. Só que hoje está mudando o mercado, né? Com a pandemia, a gente tem agora trabalho remoto. Então, acredito que isso já não seja tão imprescindível, né? O cara pode morar no Nordeste e prestar serviço para uma empresa aqui de São Paulo,
remotamente. Isso aqui está sendo cada vez mais comum, inclusive eu vou mostrar alguns casos. Bacana você estar falando isso, Fábio, porque tem uma pergunta aqui falando justamente sobre isso. Tem vaga para DBA remoto? Tem. Então já estamos aí respondendo, Artan. Tem várias. Legal. Tem sim. Aí, ó, tem alguns casos que eu peguei aqui, né, fazendo essa pesquisa. Eu peguei alguns cases aí do Adzuna e peguei do site da Cato também. Esse aqui, ó, do site Adzuna, ó, uma vaga na People Consulting, DBA Sênior, remoto, 100% remoto. Então, sim, tem vagas remotas, né? Aqui tem os conhecimentos que exige do DBA. Antigamente, eu vou falar mais daqui a pouco, né, que seria o DBA 1.0, o cara tinha que conhecer apenas bancos de dados relacionais. Hoje, o cara tem que conhecer cada vez mais, né? O cara tem que conhecer bancos NoSQL, tem que conhecer mais de um banco de dados. O cara antigamente conhecia só Oracle. Tá ótimo. Hoje tem que conhecer SQL Server, MySQL, Postgres. O cara tem que ter conhecimentos de BI, tuning. Então tem vários conhecimentos aqui, ó, que o cara tem que ter, que hoje é muito maior do que era antigamente. Vou entrar em mais detalhes daqui a pouco sobre esses conhecimentos, né, de acordo com os períodos, de acordo com eu diria ali, as versões do DBA. Outra vaga aqui, ó, para Florianópolis, DBA, exige conhecimento de Data Warehouse e múltiplos SGBDs. Múltiplos SGBDs é quase que hoje uma obrigatoriedade. Você não precisa ser especialista em vários, porque é difícil você ser especialista em vários. Mas você tem que conhecer bem pelo menos um, para você falar, ó, eu domino um, e o restante você consegue trabalhar, consegue desenvolver coisas do dia a dia. Mas você não chega a ser um especialista. Eu, por exemplo, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu trabalho com Oracle. Tá? Mas de vez em quando eu mexo com Postgres, de vez em quando eu mexo com MySQL. Eu mexo mais com esses dois. Muito raramente tem alguma demanda lá para SQL Server. Né? Tem MongoDB. Só que aí esses outros bancos tem outros caras lá da minha área que mexem com eles. Então, normalmente, Oracle, sou especialista e nos outros eu consigo mexer. As vagas, em geral, solicitam curso superior. Um comentário que eu gosto de fazer também, porque às vezes tem caras que entram no meu blog, fazem pergunta, mandam e-mail. Precisa de curso superior? Olha, teoricamente, na prática, na verdade, não precisaria. Tá? Mas, você fazendo alguns cursos, você consegue fazer o trabalho, desenvolver o trabalho de um DBA, mas as empresas exigem que você tenha curso superior. Então, se você não fizer, vai ser muito mais difícil você conseguir um emprego nessa área. Tá? Eu fiz uma pesquisa num site, no meu blog, vou abrir ele aqui rapidinho, ver se eu tenho esses números aqui. Quer ver, carreira. É que eu não lembro agora, é de uma palestra que eu dei já há bastante tempo atrás, que fala de quantas empresas, naquela pesquisa que eu fiz no site da Cato, se eu não me engano, foi aproximadamente 2015, ó. 2012. Nossa, bastante tempo já. Acho que foi nesse artigo aqui, ó. Peguei aqui 70 e poucas vagas naquela época, 78 vagas no site da Cato, e fiz uma compilação de todas essas vagas, ó. Quer ver o percentual que exigia curso superior? Em algum lugar eu coloquei isso aqui. Deve estar na conclusão. As empresas pedem. Para a maior parte das vagas, eu não coloquei o percentual aqui, mas na hora que eu vi a vaga lá, estava sempre lá superior completo. Poucas não tinham escrito superior completo. Então eu diria que de 80% a 90%, pelo menos, das vagas aqui estava escrito que exigia superior completo. Ou cursando, algumas cursando. Ó, possibilidade de trabalho remoto, mais uma. Então, acredito que isso cada vez vai ser mais comum. Até porque ainda né, a área de banco de dados, o cara que trabalha como DBA, é uma profissão bastante técnica. Está mudando um pouco esse perfil. E por ser muito técnico, né, você não precisa ter tanto contato com tanta gente ali, ficar no dia a dia do lado de alguém. Dá para você trabalhar remoto tranquilamente.
Eu, desde que começou a pandemia, eu estou trabalhando remotamente. Não mudou nada. Pelo contrário, é até mais fácil. Eu acredito que é até mais fácil. Antigamente, quando eu estava na empresa, sessões diferentes, você ligava para a mesa do cara, o cara não tá, deixava recado. Aí, às vezes, o cara esquecia de te ligar, ou ligava na hora que ele estava mais calmo. Em casa, agora você usa o WhatsApp, manda mensagem, o cara responde muito mais rápido do que ele respondia antigamente por telefone, dentro da empresa. Fábio, deixa eu puxar uma pergunta aqui, que eu acredito que seja pertinente, principalmente por conta da formação acadêmica. O Artan, ele está perguntando, né, como está o mercado para DBA Júnior. E aqui, como eu também acompanho o mercado, atendo algumas pessoas, o que eu sempre falo sobre essa situação de faculdade é que, assim, hoje, por exemplo, se a pessoa ela fizer o seu curso, que é um curso livre, né, e de repente, usando do seu curso, tirar uma certificação, ele é um profissional gabaritado, de repente, para poder fazer o trabalho, mas muitas vezes é uma das exigências da empresa ter a formação acadêmica. Então, é o que eu falo para a pessoa, né, para o profissional. Faz uma faculdade, nem que for tecnólogo, uma faculdade de 2 anos, e investe mais nos cursos técnicos, né? Porque muitas vezes o currículo das faculdades, né, com raríssima exceção, elas estão desatualizadas. Então, assim, você aprende alguma coisa ali, só que na prática, né, por conta de que é uma área, né, toda a área de tecnologia, ela anda rápido demais, muitas vezes não deu tempo ainda de atualizar o currículo. Então, eu digo, faça no mínimo uma faculdade, um tecnólogo, tenha um tecnólogo, né, invista nos outros cursos técnicos mais práticos. E aí vem essa pergunta, né? Como está o mercado para o DBA Júnior? Então, acredito eu, né? E aí eu queria também a sua opinião sobre isso. Que quando a gente está iniciando na carreira, a gente inicia como júnior. Provavelmente esteja aí no início de faculdade. Eu tenho mentorados que são da área de TI, não têm faculdade, mas por ter um conhecimento muito forte, um networking muito bom, pula de empresas, são convidados por conta do conhecimento. Mas isso, mais uma vez, é exceção, não é a regra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né? Aproveitar esse gancho da faculdade, né? De precisar da faculdade e ser um DBA Júnior. Como é que você vê isso dentro do mercado? Então, você falou da questão da faculdade, né? Tem caras que não têm o curso, mas já está no mercado há muito tempo. Então, esses caras, pela experiência deles, eles conseguem emprego mais facilmente, né? Você olha o currículo dele, o cara tem tanto conhecimento, tanta experiência, que a falta da faculdade não é o que vai desqualificar ele, né? Mas para quem está começando, eu acho que é algo quase que imprescindível, porque as empresas exigem para quem está começando. E o mercado, para quem está começando, eu acredito que quanto mais qualificado, mais portas vão se abrir para você. Então, assim, é mais difícil, eu sempre falo, o pessoal às vezes pergunta para mim, Fábio, eu não acho vaga para DBA Júnior. Eu falo, cara, realmente não é. Às vezes eu vejo em maior proporção vagas para pleno e sênior. Realmente, quando eu acompanho, quando eu faço alguma pesquisa desse tipo, eu vou lá e acho menos realmente para júnior. Porém, eu acredito que o cara não deve desanimar, porque você vai encontrar vagas para júnior. E o segredo é você estar bem qualificado para você passar na peneira, né, dessa seleção que vai te chamar para júnior. O que eu fiz quando eu me formei, né, pegando o meu exemplo, eu me formei numa faculdade, diria, meia boca, mequetrefe, não me preocupei com isso, né, porque a minha estratégia era tirar certificações. Tá? Então, não fui atrás de USP, faculdade mais renomada para gastar uma fortuna, eu queria fazer uma faculdade. Eu fiz um curso, nem fiz tecnólogo, fiz o bacharel, porque na verdade eu também queria estar com uma perna ali na área privada e outra na área pública. Na área pública, muitos empregos públicos exigem bacharel. Tá? Legal você falar isso. Então, muitos exigem bacharel. Então, eu optei por bacharel por causa disso. Mas se eu não tivesse ali pretendendo também algo na área pública, simplesmente uma faculdade de 2 anos com tecnólogo tá ótimo. O cara não pretende ir para a área pública, faz uma faculdade de 2 anos, a IBTA tinha faculdade de 2 anos, a FIAP deve ter, né, cursos de tecnologia, inclusive acho que graduação de 2 anos. Eu faria isso, se eu não quero área pública, não viso área pública, hoje em dia eu faria
uma faculdade de 2 anos e procuraria certificações. Tá? Então, a minha ideia seria fortalecer o meu currículo com certificações, que na verdade foi o que eu fiz. Várias oportunidades de empregos que eu consegui foi devido a certificações que eu tinha. Respondi a pergunta? Então, teoricamente, vamos ver se eu entendi. Teoricamente, um DBA júnior, né? Provavelmente, talvez ele não tenha uma faculdade, então a orientação seria: faz um tecnólogo, uma vez que você não queira partir para a área pública, porque por vezes precisa ser um bacharel, e invista em certificações. Né? Faça curso Sim. E tenha certificações. Então, teoricamente, o mercado talvez se abriria um pouco mais para júnior, nesse sentido. Sim, não só para júnior. Eu tive um colega aí que também eu via sempre ele lá no evento DBA Brasil. Eu conheci a Darlene no evento DBA Brasil, a gente fez uma palestra juntos. E esse colega, ele ficou, vou dizer, uns 2, 3 anos atrás, ele veio a crise, né? Ele ficou desempregado. A empresa lá teve que dispensar um monte de gente para não falir. E normalmente ela dispensa os caras que tem mais tempo de casa, um nível maior, né? O nível sênior, que é o cara que tem um salário maior, não dá para manter mais esse cara. E ele foi dispensado. E ele nunca tirou certificação. Ele foi dispensado, ele começou a procurar emprego, ele falou que várias portas não se abriam pela falta da certificação. Ele falou, mesmo tendo muita experiência, eu sei que eu perdi, ele falou para mim, eu sei que eu perdi várias vagas por causa da certificação. Então, durante esse tempo que ele estava procurando vaga, ele já foi atrás de certificação também. Tá? Então, eu acredito que procure, não custa nada, né? Invista um pouco do seu tempo também para você tirar a certificação. Se você quer ter um emprego melhor, se você quer que mais portas se abram, né? Vale a pena. Bacana, olha só, tem até o Augusto aqui reforçando isso. Uma boa dica é tirar uma certificação, me ajudou muito a conseguir um emprego. Então já tem mais gente chancelando isso que o Fábio está colocando aqui, né? Bacana, obrigada, Augusto. E, pessoal, se vocês tiverem dúvida, vamos colocando aqui, a gente não vai deixar de responder nenhuma, tá? Eu só estou puxando as perguntas aqui, o Fabiano colocou algumas coisas, já vamos falar, tá, Fabiano? Eu só estou colocando aqui na ordem que as coisas estão acontecendo, mas se vocês tiverem perguntas ou contribuição, podem colocando aqui que a gente vai colocando também. Legal, Fábio, obrigada. Pode continuar aí. Então, vamos lá. Aí a próxima vaga aqui do Adzuna, peguei aqui também uma vaga aqui que fala que já é um nível mais sênior, né? O cara tem que ter conhecimentos de hack, DataGuard, alta disponibilidade, Shell Script, Exadata. Então aqui você vê que é um cara especialista em Oracle, não tem aquele perfil tão genérico quanto tinha nas vagas anteriores, tá? Por quê? Aqui já é uma empresa que eu conheço ela, né? Ela é uma empresa Oracle Partner, né? É uma parceira da Oracle, então ela precisa do cara que é especialista em Oracle, né? Então é um pouco diferente das vagas anteriores. Aqui, ó, atuação presencial e remoto, acho que aí vai depender do cliente, né? Aqui é no Rio de Janeiro. Talvez comecem num cliente, estou deduzindo, tá, pessoal? Não tem essas informações, não. Talvez comecem atendendo esse cliente aqui, presencial, vai ter possibilidade de trabalhar meio a meio. Ó, requer certificação ACP, totalmente natural, porque a empresa é uma parceira da Oracle. Por ser parceira da Oracle, os profissionais têm que ter certificação da Oracle, né? Para vender o serviço deles, eles são obrigados a ter profissionais certificados. Eu já trabalhei em consultorias também, que precisavam disso. Inclusive, quando eu trabalhei numa determinada consultoria, muitos anos atrás lá, eles pagavam certificação para nós. Foi aí que, inclusive, acho que foi um dos motivos de eu ter virado DBA. Eu estava querendo entender mais de banco, eu tirei uma certificação de SQL Server, na versão 2000. Eu não era DBA, eu era desenvolvedor, eu só queria aprender mais. E aí eu fui lá, estudei, passei na certificação, né? E quando eu entrei no órgão público que eu trabalho hoje, o cara tinha 2 opções para jogar na área de banco de dados, e eu e mais outro. E eu era o que tinha mais qualificação em banco de dados, por isso que eu virei DBA sem querer. Outra vaga de DBA, né, conhecimentos de tuning e LGPD, né, segurança. Isso aqui ó, agora vai ser cada vez mais comum. Tem muita gente procurando treinamentos de segurança. Já várias empresas entraram em contato comigo, né, através da Hora Master, lá para ver se tinha treinamento de segurança. A gente não tem, mas estamos montando.
também, né? Porque está tendo uma procura maior. Aqui presencial. E aí a gente viu, eu falei das vagas aqui no site do Adzuna, aqui atrás, ó, salário médio de 6.400. Isso é um médio. Significa que você está fardado a ganhar isso pelo resto da vida. Você pode lutar por vagas melhores e elas existem. Né? Se dá uma olhada na Cato, depois eu fui buscar, falei, onde que eu encontro vagas com salários maiores? Aí eu fui procurar na Cato. Na Cato eu achei. Né? Coloquei aqui, ó, faixa salarial a partir de 10 mil, DBA. Ó, um salário aqui entre 15 e 20 mil. Acredito que é negociável, né? Nessa faixa de valores. Então aqui, Always On, se eu não me engano aqui, se eu não me engano não, me parece que é um DBA SQL Server. Porque essa tecnologia Always On do SQL Server. Aqui um DBA Oracle, ó, de 10 a 15 mil. Tá? E eu conheço gente que ganha até mais que isso. Tá? Claro que não é todo mundo, são exceções, são poucos, mas dá para você ir atrás. E aqui eu praticamente encerro essa parte de mercado de trabalho. Se alguém tiver alguma pergunta a mais aí, Darlene, sobre mercado de trabalho. Tem pergunta sim. O Fernando Zani, né, futuro, amanhã, o DBA de infra tradicional está fadado à extinção? Como se destacar em um momento de banco de dados cada vez mais autônomo? Legal, essa parte eu vou deixar para falar, então, na hora que eu for falar das versões do DBA, que já vai exigir eu vou falar um pouco mais do conhecimento técnico, né, que o DBA vai precisar ter no futuro. Então, esse aí eu vou falar depois. Tem mais alguma aí? Não. Salário, essas coisas? Tem mais uma. Não, tem mais uma. Vamos ver se essa daqui você vai responder depois. Altimunus Database Oracle vai acabar. Não sei se eu falei certo. Está escrito Altimunus Database Oracle vai acabar com DBAs Oracle? Autônomos, o autônomos. Deve ser autônomos. Eu pensei que fosse algum. Autônomos Database vai acabar com DBA Oracle. Não, vai mudar um pouco o perfil do DBA, mas aí eu vou falar disso também no DBA 3.0. Então me lembra, anota aí que se eu esquecer de responder essas perguntas lá, não, já tá aqui. Me lembra de novo. Já está aqui. Uma coisa, se você vai passar aí, o Fabiano queria saber qual órgão público você trabalha hoje, e ele disse que também, Fabiano Teixeira, disse que também trabalha também sou servidor público federal. Eu também. Eu não faço muita propaganda, porque por questões éticas, né, eu não posso ficar usando o nome do tribunal no qual eu trabalho para fazer propaganda dos meus cursos, vincular uma coisa com outra. Por isso que normalmente eu não falo. Tá? Mas eu trabalho num tribunal regional, aí depois, se quiser, me manda uma mensagem em privado, que aí eu falo o restante. Tá? É só para não misturar essas coisas, porque eu tenho essas restrições lá. Tá, bacana. Fabiano, depois só chamar o Fábio aí. Qualquer coisa também pode me mandar mensagem e a gente acessa o Fábio pelo LinkedIn. No LinkedIn, inclusive, meu perfil lá eu coloco órgão público federal, né? Eu nem faço menção ao nome do órgão que eu trabalho. Legal. Por causa desse meu trabalho como instrutor também. Não sou proibido de dar aula, de fazer outras coisas, mas não posso vincular uma coisa com a outra. Tá. Tendências. Aí a gente vai começar aqui a falar o que está vindo pela frente, né? E o que vai influenciar o que a gente chama aí de DBA 3.0. Que aí já temos 3 versões de DBA. Né? DBA 1.0, que é passado, DBA 2.0, que é presente, quase passado, e o DBA 3.0, que é presente e futuro, né? Então, estão surgindo tecnologias, metodologias que estão influenciando também no trabalho do DBA. A primeira coisa que a Darlene me falou quando ela me convidou para dar essa palestra, Fábio, você consegue abordar alguma coisa falando sobre metodologias ágeis, né? Falei, consigo, né? Está totalmente relacionado, né, também com o trabalho do DBA, né? Na área de desenvolvimento, ela normalmente é a que se desenvolve mais rápido, né? Nessas questões de metodologias, processos. É o principal, né? A área de banco de dados, na verdade, acho que é uma área de apoio à área de desenvolvimento. Então é uma área mais específica que ajuda esses caras no desenvolvimento. Então o desenvolvimento,
a transformação, né, eu diria, começa ali mais voltada na área de desenvolvimento. Então, os processos de desenvolvimento de software, né, elas têm que se tornar cada vez mais ágeis. Antigamente, eu lembro que eu estudei na faculdade, a gente estudava engenharia de software, a gente estudava metodologias que não eram ágeis, eram extremamente burocráticas, muito bem documentadas. Elas tinham seus pontos fortes, que era a questão da documentação, processos bem definidos, mas era extremamente lento você desenvolver um software seguindo aquelas metodologias. Tinha até o RUP, né, era Rational Unified Processing, Process, né? Era uma metodologia muito completa, mas ela era lenta, né, para você desenvolver seguindo todos aqueles processos, era extremamente burocrático. E aí depois veio uma onda, né, que veio falando, a gente tem que desenvolver rápido, mais rápido. Quando eu estudei no concurso público, nesse que eu estou hoje, em 2006, eu lembro que eu estudei que era já o predecessor, acho que de metodologia ágil, que era Extreme Programming, XP. Hoje nem se ouve mais falar nisso, eu era ainda desenvolvedor. Aí foram surgindo outras metodologias ágeis, né? A gente se ouve falar hoje de Scrum, né? Tem uma outra que agora eu não lembro o nome, acho que depois eu vou citar ela aqui. Então as metodologias estão evoluindo para tornar o processo de desenvolvimento de software mais rápido, para a gente concluir tarefas mais rápidas. Até a Oracle está fazendo isso agora, ela está distribuindo versões do Oracle anuais. Antigamente a gente via isso a cada 4, 3 anos. Você via uma nova versão a cada 3 ou 4 anos. Agora você tem uma versão nova todo ano, para acelerar também esse processo de entrega, né? Entregáveis mais rápidos, para ter mais agilidade ali no deploy, no desenvolvimento, né? Para ter um fluxo de trabalho mais ágil. E aí, isso começa no software, mas a área de banco de dados tem que acompanhar isso também. Então, aqui são tendências que estão influenciando no trabalho do DBA. Cloud Services, né? Mais especificamente, Cloud Database, né? Falando de banco de dados. Também é algo que nasceu aí alguns anos atrás, né? E está se expandindo cada vez mais. Né? Há 10 anos atrás aí você não ouvia quase falar disso. Há 5 anos atrás, mais ou menos, né? A Oracle ainda era meio fraquinha em termos de nuvem, serviços de nuvem. A Amazon saiu na frente. E a Oracle era meio ruim, eles tinham lá a versão 1.0, né, dos serviços de nuvem dela, o pessoal falava muito mal, porque não era bom. Mas a Oracle tem grana, ela investiu. Agora, depois ela lançou praticamente a versão 2.0 do serviço de nuvem dela. Então ela ficou legal, ficou boa. E acredito que seja a melhor oferta, né, de serviços em nuvem para bancos de dados Oracle, o da própria Oracle. Né? Questões de features e também de custos. E a Oracle, ela apresentou isso num artigo que eu li aqui, ó, nesse dia, né? 30/7/2021, é um artigo recente, né? Serviços de nuvem da Oracle, é responsável aqui, ó, para a maior parte da receita da Oracle. Ela é maior do que todas as outras divisões juntas, né? Se a gente somar aqui licenças on-premise, mais hardware e mais serviços, não dá nem metade, né? Daqui, ó, 5, 8, 11, não dá nem metade do que ela hoje fatura com serviço em nuvem. Então, nuvem é o futuro. E daqui a pouco eu respondo aquela questão lá que perguntaram sobre Autonomous Database, né, que é o serviço de banco de dados Oracle na nuvem. Aqui tem um artigo que eu escrevi em 2018, que a gente estava começando a falar, aqui no Brasil, pelo menos, né, nos Estados Unidos acredito que já estava há mais tempo, sobre Cloud Database, né, sobre o futuro do DBA. E aí eu li uma reportagem na revista Oracle Magazine, de abril e março de 2018, da Maria Coldan, que é uma gerente de produtos da Oracle. Ela estava falando a mudança, né, que os serviços de Cloud Database vão ocasionar na profissão do DBA. Né? Então ela fala, ó, em geral, a gente vai ter 2 tipos de DBA. Um cara que vai trabalhar mais com infraestrutura e bancos de dados em geral, né? E esse daqui, ó, que é o que vai ter uma grande mudança, que vai ter uma maior quantidade futuramente, que é o cara que vai estar mais focado no negócio. Hoje em dia, acho que hoje em dia talvez não, nem tanto, mas há 5 anos atrás, 3 anos atrás, né,
a maioria dos caras mexiam com infraestrutura, a maioria dos DBAs mexem com infraestrutura. Poucos ali ficavam na parte de tuning, mexendo dentro do banco, mexendo às vezes com BI, mexendo com coisas mais voltadas ao dado, modelagem, apoiando a equipe de desenvolvimento. Né? E isso vai ser o futuro, vai ser cada vez mais parte do dia a dia do DBA, mexer menos com infra, a não ser que você seja um cara que trabalha lá na Oracle. Você trabalha dentro da Oracle, você está fornecendo a infraestrutura, né, para os caras de fora. Então você vai ter menos gente trabalhando com isso daqui, ó, com a parte de infra, e mais trabalhando aqui, ó, nas empresas em geral, mais focados com negócio e com a aplicação. É nisso que a gente está se transformando. A gente trabalha menos com infra, mais com negócio. E aí, aqui já vem quase a parte final da apresentação, a evolução na carreira dos DBAs. Eu achei vários artigos, depois vocês vão ver nas referências que eu tenho da apresentação, que eu tentei catalogar bem isso, né? O que é o DBA 1.0, o que é o DBA 2.0, o que é o DBA 3.0. Não tem ainda muitos artigos, muitas matérias falando sobre isso, é até meio difícil de você montar essa classificação. Né? Então eu fiz algumas pesquisas e de acordo com o que eu leio, de acordo com o que eu entendo, eu fui lá e montei essa classificação. Essa questão do ano que eu coloquei aqui, ó, até mais ou menos 2000, aproximadamente 2000, também não é algo exato, tá, pessoal? Foi algo que eu fui pesquisando, não tem nenhum documento que fala formalmente até 2000 era DBA 1.0. Você não vai achar um documento dizendo isso explicitamente, formalmente, né? Não existe. Então aqui é um chute meu, aqui baseado nas minhas pesquisas. Chute não, né? Na verdade é uma classificação baseada nas pesquisas e no que eu entendo sobre o assunto. Então, até mais ou menos 2000, aqui é o ano de 2000, o DBA, ele era focado em tarefas de banco de dados, exclusivamente de banco de dados. O cara só tinha que se preocupar com o banco. Planejar, instalar, configurar o banco, definir a arquitetura, criar os bancos, fazer backup, recovery, fazer monitoramento, manutenção do banco, trabalhar também com tuning e um pouco de segurança. Né? Um pouco não, também trabalha com segurança, que agora essa preocupação ficou muito maior. Né? Os DBAs naquela época, eles normalmente trabalhavam com apenas um SGBD. Você tinha na empresa lá um cara que trabalhava com Oracle, um cara que trabalhava com SQL Server, um cara que trabalhava com Postgres, um cara que trabalhava com MySQL. Na verdade, na maior parte das empresas brasileiras, é mais comum nas grandes corporações você ver mais Oracle e SQL Server. Então, naquela época, era um cara para o Oracle, um cara para o SQL Server. E aí os outros, se tinha ali, algum desses caras acabava mexendo com esses outros também. Mas dificilmente você tinha um cara que mexia com os dois ali, né? O cara falava uma língua só, né? O DBA. E ele mexia muito com tarefas muito técnicas, né? Muito com a parte de infraestrutura, né? Criar DB Space, dizer onde vai ficar os data files, tinha muitas coisinhas, detalhezinhos que o cara tinha que se preocupar, dava muito trabalho para ele fazer isso. E ninguém sabia quem era o DBA. O DBA normalmente é um cara ali meio que escondido. Eu lembro que eu trabalhei no Pão de Açúcar. Foi o meu último emprego antes de entrar no tribunal que eu trabalho hoje. E eu era já analista, né, analista sênior, e liderava lá algumas pessoas, 2 pessoas. E aí, teve um sistema que eu estava desenvolvendo, eu era o líder do projeto, e quando eu estava fazendo a modelagem do sistema, teve uma época que eu tive que falar com uma administradora de dados, uma AD, né, era uma mulher que tinha esse cargo lá dentro, e aí eu nunca ela já sabia quem era, mas eu não sabia quem eram os DBAs. A gente trabalhava num andar, eu trabalhava embaixo, eles trabalhavam no andar acima. Eu nunca tinha visto os DBAs, eu não sabia quem eram esses caras. Aí o dia que eu fui conversar com ela, que eu estava fazendo a modelagem lá do sistema, tive que refinar essa modelagem, fazer uma padronização de acordo com as recomendações dela, foi que eu vi os DBAs. Né? Então nunca tinha visto aqueles caras. Eles realmente ficavam num cantinho lá, bem escondido ali, né? E eu, como desenvolvedor, nunca tive acesso a eles. Falei no máximo ali com a AD. A AD fazia interface com eles. Depois veio o DBA 2.0.
A DBA 2.0, aqui é um chute meu também, tá, pessoal? Na verdade, não é bem um chute, né? Foi coisas que eu fui pesquisando e eu tinha que definir alguma coisa aqui. Eu sei que é algo próximo disso, né? Entre 2000, 2018 ou 2000, 2015, tá? Não levem à risca os anos, mas é algo próximo disso. O cara passou a ser um pouco mais generalista, o DBA. Ele começou a ter mais responsabilidades, né? Ele começou a também ter que cuidar do sistema operacional, ter conhecimento de SO, né? Eu, vira e mexe, tenho que fazer script shell lá para fazer alguma automação no banco de dados, mexer mais com storage, virtualização. Nessa época, o que pegou forte foi a virtualização, que você consegue montar ambientes de forma muito rápida, né? Então, isso daqui o DBA começou a ter que aprender. Tá? Então, são conhecimentos a mais que vieram aqui para o banco, para o DBA. Em compensação, né, os bancos de dados passaram também a ter algumas automações. Então, por exemplo, falando de Oracle, nessa época surgiu o Oracle 10G. Até o Oracle 9 era mais complicado, era mais trabalhoso para o DBA ficar gerenciando memória do Oracle. No Oracle 10G ficou mais fácil. Aí a Oracle criou lá o ASMM, um gerenciamento de memória automático. A partir daquele momento, o DBA tinha menos trabalho com gerenciamento de memória. Então, algumas coisas ali, o banco vai evoluindo, vai ficando mais fácil da gente gerenciar. O gerenciamento de espaço de segmento automático também, né? Então, fica mais fácil do DBA gerenciar algumas coisas ali, meio que um nível mais profundo ali do banco, né? Fica mais fácil do DBA gerenciar e, em compensação, ele vai adquirindo novas responsabilidades, novas atividades. O DBA aqui, ó, nessa época, ele começa a se tornar poliglota. Né? O que é o poliglota? Ele vai ter que começar a conhecer vários SGBDs. Não somente Oracle. O cara tem que conhecer SQL Server, MySQL, Postgres. E não somente bancos relacionais, também os bancos NoSQL. Né? MongoDB, Cassandra, Elasticsearch. Né? Eu só mexi com o MongoDB um pouquinho lá, uma época lá. Hoje a gente tem outro cara na minha sessão que mexe com ele. Mas quando ele não está lá, né, ou eu ou um outro, a gente se vira e mexe nele. Né? Então, eu mexi já com todos esses daqui também. Então, a gente começa a mexer com vários bancos de dados, não apenas um também. Teve uma palestra que eu dei uma época, foi para Quest Software, de uma pesquisa da Dell, que ela estava classificando ali as responsabilidades, o que o DBA fazia, né? Era mais voltado ali ao que a gente chama de DBA 2.0, né? Quais eram as principais responsabilidades aqui do DBA, quantas plataformas diferentes ele gerencia, quantos SGBDs diferentes ele gerencia. Então, essa pesquisa da Dell, eu peguei esse gráfico, né, de 2015, é uma pesquisa de 2015, já fala aqui, ó, em 2015, que 41% dos DBAs administram 2 ou mais SGBDs. Se falasse 15 anos atrás, isso era 7%, né? Eram pouquíssimos. Então, hoje já a maioria administra 2 ou mais. 30% ainda administra 1. 7% mais que 5. E 20% 3 a 4. Talvez hoje, 2021, esse 3 a 5 aqui, né? 3 a 5. Esse 3 a 5 já esteja maior. Eu acredito que está. E aí vem finalmente o DBA 3.0, que é onde o pessoal fez bastante perguntas aí, né, sobre o futuro do DBA. Né, aqui é a época que a gente já está vivendo. Né, eu acredito que grande parte dos DBAs ainda não estão ainda muito aderentes a esse perfil, né, essa versão de DBA 3.0, mas algum dia vão estar. Então, o que é o DBA 3.0? É o DBA que está sendo afetado aí por essas tecnologias, Agile, DevOps, Big Data, Cloud, né? Ele está tendo que aprender um pouco de tudo isso. Né? Antigamente, o DBA, lá na versão 1.0, o cara demorava dias para montar um banco de dados. Hoje em dia, o cara que trabalha com Cloud, né, o cara está com o banco todo na nuvem, ele vai lá, faz o provisionamento de um banco em minutos, né, em horas, no máximo em horas ele... Em horas não, em minutos, na verdade, em minutos, em menos de uma hora, a gente já tem um banco de dados lá montado. Né? Tudo com templates, né? A gente vai lá
no software da nuvem lá da Oracle, numa interface web, né, que hoje já é bem rica. Você vai lá, clica aqui, clica ali, escolhe isso. Você tem que ter muito conhecimento conceitual para saber o que você vai fazer, né, e vai lá, monta o teu ambiente e em minutos, né, em menos de uma hora, normalmente a Oracle já te entrega um ambiente pronto. Né. Isso é influenciado por Agile, né? Você tem que fazer as coisas cada vez mais rápido. Não dá mais para esperar dias, né, para você montar algo, ou às vezes meses, porque tem que comprar um hardware, né, e aí você tem que esperar a compra daquele hardware, você tem que pesquisar, aí você vai lá, compra, e depois monta, e antigamente podia demorar até meses. Falando em órgão público é mais burocrático, porque tudo tem que ter mais formalização, leis, legislação. Você vai mudar de storage, né, tem que abrir uma concorrência, tem que fazer um edital, demora, né, tudo isso demora. E quando você bota na nuvem, é rápido, acaba com tudo isso. Tá? E o DBA, né, o futuro dele vai ser cada vez menos trabalhar com infraestrutura e mais com negócio. Não vai deixar de existir aquele DBA que trabalha com infraestrutura. Vai ter empresas que vai ter a sua própria infraestrutura, né, por questões legais. Não posso levar esses dados para a nuvem, tem que estar aqui dentro da minha empresa. Porque dentro da minha empresa eu consigo ter uma performance melhor, né, do que deixar lá na nuvem, que depende do link da internet. Então tem várias questões ainda que muitas empresas vão ter o seu ambiente on-premise, né, o seu ambiente lá privado, e vai ter os DBAs que vai mexer com infra. Né, mas grande parte das empresas vão começar a usar o serviço da nuvem. Não vai acabar o infra, mas muitos vão migrar para trabalhar mais com negócio. Aí o cara mexe com nuvem, ele não vai ficar mexendo tanto com a parte de infra, sobra tempo para ele mexer com outras coisas. O cara vai trabalhar mais com modelagem, ajudar a dar apoio ao desenvolvedor, fazer tuning de aplicação, de SQL, fazer tuning, mais tuning de banco, trabalhar mais com segurança, conhecer LGPD, né? E aí conhecer Big Data, né? Até mesmo Big Data, BI. Né? De vez em quando eu já estou mexendo com coisas de BI, né? Já faz parte da minha realidade. Big Data não faz parte da minha realidade, nem cloud, por questões legais, mas cloud eu acredito que num futuro próximo, talvez em menos de 5 anos, eu já esteja também com alguma coisa em cloud. Né? Então a gente deixar de existir, né, acho que foi uma das perguntas aí que fizeram, né, o Autonomous Database vai acabar com o DBA que mexe com infra. Não, porque vai ter empresas ainda que vão trabalhar com seu ambiente próprio. Né? Você vai ter uma diversidade maior de oportunidades. Assim como o desenvolvedor, né, falaram já, eu lembro que eu estava na faculdade, o desenvolvedor COBOL vai acabar. Me formei em 2001, nós estamos em 2021. E de vez em quando você vê vagas de desenvolvedor COBOL. Tem muitos bancos que ainda têm sistemas gigantescos em COBOL. E quando acham um cara desse, né, é uma raridade. Então, o cara que tem esse conhecimento é bem valorizado também. É uma tecnologia antiga, né? Mas o cara é bem valorizado porque ele tem um conhecimento que hoje poucos têm. Hoje não tem muita formação, gente formando, empresas, né? Centros de treinamentos formando em COBOL. Então, é até difícil também para o banco achar alguns caras que tenham esse conhecimento. E nunca deixou de existir, né? Então, eu acredito que a variedade vai aumentando. Eu lembro quando surgiu também no banco NoSQL. Os bancos NoSQL vão acabar com os bancos relacionais. Não, não vai acabar. Eu não acredito que vai acabar. São perfis de aplicações diferentes que vão utilizar o NoSQL, né? Bem diferentes dessas aplicações que usam os bancos relacionais. Os bancos relacionais têm uma integridade maior. Né? Uma aplicação que exige maior integridade, maior segurança, não vai usar um banco NoSQL. Então, tem espaço para todo mundo, né? Acredito eu. E aí você tinha falado da pergunta, Darlene, do autônomo. Temos bastante perguntas aqui. Vamos Quiser lá. ir fazendo agora? Vamos lá. Deixa eu ver essa daqui. Tira a certificação aqui. Futuro/amanhã. É do Fernando. O DBA de infra tradicional está fadado à extinção? Como se destacar em um mundo de banco de dados cada vez mais autônomo? Essa pergunta eu acabei já até respondendo, né? Não vai acabar, não vai, mas eu acredito que vai ter menos oportunidades. Esses caras vão estar
em pouquíssimas empresas que vão, pouquíssimas não, em poucas, né? Talvez eu esteja exagerando, em poucas empresas que vão continuar mantendo os seus ambientes on-premise, né, seus ambientes próprios, ou lá no provider, né, no vendor, que é a Oracle, na Microsoft, na Amazon, esses caras vão estar a um nicho mais restrito, né, de empresas, mas vai continuar existindo. Se você gosta mais da parte de infra, continua fazendo isso que você gosta. Eu, particularmente, sempre gostei menos da parte de infra. Né? Tanto que meu dia a dia hoje não é muito com infra. Lá eu tenho mais trabalho mesmo com a parte do banco, né, administração do banco, e até um pouco a parte ali de dar suporte para o desenvolvedor. Mas então, uma alternativa para quem gosta de infra, talvez seja começar a entender como esses provedores aí da nuvem estão trabalhando, porque de repente o trabalho está lá. É isso que você recomenda? Sim. Também tem uma migração, além disso, tem uma migração de alguns profissionais que podem migrar para Big Data. Né? Big Data, a ciência de dados, o que ela muda em relação ao banco de dados tradicional? Sua fonte de dados é muito maior. Você tem fontes de dados não estruturadas, né? Tem que ter ali dentro dessas empresas que trabalham com Big Data vários perfis. Né? Uma época eu li um artigo que explicava muito bem esses 3 perfis, basicamente, os principais, que era o cientista de dados, que é o cara que trabalha ali mais com negócio, né? Que tem que conhecer os dados, extrair os dados e analisar esses dados para gerar algum valor para a empresa, né? Muito parecido com o trabalho do analista de BI. E tem aquele perfil, tinha mais 2. Um deles era basicamente igual, era praticamente igual ao trabalho do DBA. Né? O cara trabalhava com a parte de infraestrutura desse ambiente de Big Data. Você tem que conhecer todas aquelas tecnologias de extração de dados para extrair dados de um banco Oracle, de um arquivo texto, de um arquivo CSV, fazer integração com aquilo, com isso, né? Juntar tudo, né? E entregar os dados para alguém. Então tem um cara que cuida dessa parte toda de infra também, que é um trabalho muito similar ao trabalho de um DBA. Eu diria que é um DBA com um nome hoje um pouquinho mais bonitinho. Eu não lembro esse nome. Tá? Então, dá para o cara migrar naturalmente também para uma tecnologia mais nova como Big Data, né, fazendo praticamente a mesma coisa. Legal. Tem uma aqui, eu acho que você já respondeu essa também, né, do Autonomous Database. Oracle vai acabar com o DBA Oracle. Não acredito. Tá. Deixa eu ver, que mais? Aqui, mais uma. Uso de Ansible. Hoje, acho que é Ansible mesmo. Ansible. Hoje é importante para automação de tarefas para o DBA? Então, para o DBA que trabalha com serviços na nuvem, é extremamente, acho que importante sim. O cara que trabalha com Oracle Cloud, né, ele tem que conhecer Ansible ali para conseguir criar os ambientes dele, padronizar o ambiente dele, tudo na nuvem. Mas assim, é imprescindível para o cara que vai trabalhar com Oracle Cloud. Não é qualquer DBA, né? Então você vai ter os ambientes na nuvem e você vai, eu diria assim, trabalhar com ambientes grandes. Toda hora você tem que ficar criando ambiente, removendo o ambiente, ou você trabalha numa consultoria que presta serviço de nuvem, aí sim você tem que conhecer Ansible. Agora, se é uma empresa, vou dar meu exemplo. Eu tenho, por exemplo, eu administro 3 bancos de produção. Tá? Ansible vai me ajudar, mas nem tanto. Tá? Não é uma coisa assim tão imprescindível para mim. Tá? Mas, para um cara que está procurando, está indo para o mercado de trabalho, quer ter mais oportunidades, eu recomendo sim. Legal. O Fabiano colocou aqui que Ansible é ferramenta de automação e deve ser gerenciamento de configuração, gerencia de configuração, deve ser gerenciamento de configuração. Facilita muito o trabalho do DBA, né, para cloud. Legal, o Augusto diz que usa o Ansible. O que mais? Fabiano, exemplo. Criei um playbook em Ansible que pega um dump de um esquema de produção e aplica em um ambiente de teste, via Jenkins. Eu acho que é isso. Espero que eu esteja falando pronunciando certo. Uhum. E qual é a pergunta? Na verdade, ele acho que só deu só fez um um comentário. Só fez um comentário.
ele já sabe muito mais do que eu nisso, né? Porque eu hoje na minha empresa em que eu trabalho, a gente ainda não tem ambiente em cloud. Então, eu, por exemplo, só li sobre Ansible, ainda não conheço. Quando eu ainda não trabalho com a tecnologia, eu costumo só ler, estudar um pouco, mas quando você faz isso, você acaba se esquecendo se você não pratica no dia a dia, né? Então não é o meu dia a dia ainda. Eu até tirei certificações em cloud, estudei, porque a Oracle estava dando algumas certificações em cloud, eu falei, vou aproveitar, ela deu de graça aí ano passado ou retrasado, e aí eu aproveitei para estudar um pouco mais a fundo, tirar a certificação, estudei Ansible, mas eu digo que eu já estou esquecendo quase tudo. Você não usa no dia a dia, você vai esquecendo. Legal. O que mais? Sim, eu uso Ansible, principalmente para configurar os DBS aqui no trabalho. Então, tem mais gente usando o Ansible aí. Ou seja, esse pessoal que está usando o Ansible já estão trabalhando com nuvem. Sim, sim. Legal. Ó, uma mulher aqui, que bom. Glaucia. Fábio, você teria alguns exemplos de como um DBA pode atuar de forma prática na metodologia DevOps? Essa é uma boa pergunta, porque também não é a minha realidade, mas como que o DBA pode trabalhar na DevOps, é que eu não tenho essa experiência, eu já li muita coisa sobre DevOps. Né? DevOps nada mais é do que também é uma tendência que tem sido alavancada por causa de metodologias ágeis. Né? Então o desenvolvedor ele precisa de mais agilidade para entregar um ambiente dele, para entregar o software, para montar um ambiente. E aí ele ficava muito dependente, né, do cara de infra, como, por exemplo, o DBA, ou o sysadmin, o administrador de rede. Então, para ele não ficar tão dependente, né, criou-se essa terminologia, criou-se tecnologias que facilitam esse trabalho dele, para ele mesmo montar o seu ambiente e desenvolver. Ele conhece um pouco lá da SEO, conhece um pouco de infraestrutura, desenvolve mais rápido. Normalmente, o que eu vejo é que o trabalho do DBA nessas empresas que tem DevOps, ele é menor, né? Porque grande parte o DBA o cara que trabalha com isso, ele já faz. Tá? Mas eu não sei muitos detalhes, não conheço muitos detalhes para me aprofundar no assunto. Se tiver alguém aqui que quiser contribuir escrevendo, né, a gente agradece, eu agradeço. Legal. Eu sei que o pessoal eu vejo comentários em grupos que eu participo do WhatsApp, né? De vez em quando eu vejo alguns caras, alguns DBAs que são mais experientes também, que tem bastante tempo de mercado, fala, pô, aconteceu uma merda lá no ambiente, DevOps, né? Então, assim, justamente para o cara ter mais liberdade, né? Ele precisa desenvolver mais rápido, então ele vai ter mais liberdade, né, no ambiente. Então, por ter mais liberdade, aquele ambiente também está mais suscetível, tem menos segurança, né? Aquele ambiente tem menos segurança. Até porque eu vejo que a maior preocupação do desenvolvedor é entregar o produto mais rápido. E aí, quando ele deixa de ter essa preocupação da infra, eu acho que, por desenvolver até muito rápido, acaba tendo falhas na segurança, padronização. E aí que os DBAs que têm mais experiência veem esse trabalho reclamam, né? Eu sou chato também com padronização, com segurança. E eu vejo que os desenvolvedores da empresa que eu trabalho não se preocupam com isso. Eu tenho que ficar pegando no pé deles, porque eles são cobrados para entregar o sistema. Ele não quer se preocupar com segurança, com picuinhas do banco de dados, né? Então eu vejo que normalmente o ambiente DevOps o pessoal comenta aí que tem mais problemas com essas questões de padronização, segurança, falhas. Mas é só o que eu ouço, tá, pessoal? Pode ser que eu esteja errado. Se alguém tiver aí o entendimento aí, quiser complementar, a gente agradece, né, Fábio? Contribui com todo mundo. Ó, tem mais uma pergunta aqui do Augusto César. Fábio, o que você acha sobre... Aí está escrito assim, Data OPS. Não sei se está escrito certo, ou é DevOps também, mas está escrito Data OPS. Ou se é alguma outra coisa aí. Essa eu nem conheço. Data OPS. Data Ops. Seria uma espécie de DBA Ops, né? Eu não conheço. É isso mesmo. Não tenho nem o que falar. Data Ops. Vamos ver aqui. Para eu entender também, porque eu não conheço. Manifesto ágil, por sua vez, é derivada do DevOps. Acho que
parece que é o DBA que está se desenvolvendo no mesmo ritmo do DevOps. Eu vou ler sobre isso depois, acho que eu ler aqui agora vai ficar meio chato, né? Eu vou ter que ler, prometo depois deixar um comentário aí no vídeo do YouTube. Legal. Porque é algo que eu ainda nem conheço. Bacana. Augusto, depois se quiser complementar aí pra gente, estamos aqui. Fábio de Carvalho, engenharia de dados seria um caminho mais natural para o DBA? Sim, eu acho que essa questão da engenharia de dados, se eu não me engano, dentro daquelas profissões vinculadas lá à Big Data, ele é o cara que cuida mais da parte de infra ali também do ambiente, então sim. E é uma profissão em alta, né? Porque hoje o que eles mais querem é quem, né? O mercado está aí super aquecido, tem uma pesquisa do LinkedIn que quem sabe realmente analisar os dados, eu acredito, não tenho o currículo de um curso de engenharia de dados, mas acredito eu que se ele esteja atualizado, é um curso hoje que é uma profissão em alta. Quem sabe realmente manipular, talvez analisar, acho que vai um pouquinho além aí, não só do técnico, mas também do entendimento da análise, né? Uhum. Mas é uma das profissões, pelo menos essas manipulações de dados aí que eu acompanho que está em alta. Sim. Mais uma coisa aqui, mais uma mulher aqui, Maria Fernanda. Alguma dica para quem está estudando para a certificação OCP Oracle 19C? Tenho, na verdade, eu até fiz uma palestra sobre isso. A última palestra que eu fiz beneficente igual a essa, eu fiz em 2019. Foi no finalzinho de 2019, tá aqui no meu blog. Você está vendo o meu blog aí, né, Darlene? Sim, estamos vendo o blog. Ah, tá. Então aqui... Só para colocar, qual que é o seu blog, Fábio? fabioprado.net. fabioprado.net. Aqui, ó, tem um post que eu publiquei em 29 de agosto de 2019, que eu falei exclusivamente sobre a certificação ACP. Foi uma época aqui, porque eu falei nessa época. Nessa época teve uma mudança, uma grande mudança nas certificações ACP da Oracle, né? E aí eu peguei e aproveitei para fazer uma palestra sobre essas mudanças, e inclusive com objetivo filantrópico ali por trás, arrecadamos até um bom valor, o pessoal contribuiu bastante. A certificação é algo que desperta grandes paixões, o pessoal participou bastante. O que eu tenho para falar que eu lembro aqui desse assunto, né? Antigamente, a certificação OCP, você tinha que fazer 3 exames, né, quando você fala de OCP em banco de dados, né? Que tem várias certificações OCP. A OCP Database, você tinha que fazer 3 exames e era obrigado a fazer um curso, participar de um curso oficial da Oracle. E qual foi a grande mudança aqui? Passou a fazer somente 2 exames e não precisa mais de curso oficial. Logo, ficou mais barato e mais fácil você tirar a certificação, né? Porque é mais fácil, eu não diria, mais rápido, vai. Porque eram 3 provas, agora você faz 2 e não precisa obrigatoriamente gastar com o curso oficial da Oracle, porque os cursos oficiais da Oracle normalmente têm um custo elevado. Então, acabou essa obrigatoriedade. Você pode estudar sozinho, vai lá e tenta a certificação, paga o exame oficial e tenta a certificação. Tá? Não recomendo estudar apenas materiais aí. Fiz um curso, ou comprei um livro e tentar lá e fazer a prova e achar que vai passar. É bem difícil. As questões pegam pontos assim que não são tão genéricos. Às vezes cai um detalhezinho bobo ali que você não deu a mínima, né, na hora que você estava lendo o material. Então, a minha recomendação é sempre também você procurar materiais voltados para certificação para você estudar e depois você tenta a prova. Né, a Oracle te indicava a Kaplan nessa época, ela Kaplan, né? Tem um nome composto lá que agora eu não lembro. Aí ela foi comprada, se eu não me engano, agora pela Transcender. Essas empresas elas vão comprando uma outra, é que nem consultoria. Acho que agora a Transcender comprou ela. Então elas vendem simulados oficiais preparatórios para certificação. Recomendo sempre estudar algum material voltado para certificação antes de tentar a prova. Senão o risco de você ser reprovado é alto. Bacana. Maria Fernanda, diz aí pra gente se valeu a pena, coloca aqui.
Olha a mulherada em peso. Isso aí, Lilian, que bom. Fico feliz. Eu saí de TI, atuei por 23 anos em TI, há 5 estou no desenvolvimento pessoal, mas na minha época ainda era muito menos mulher, né? Eu me formei em 98 em ciências da computação, quase não tinha mulher. Eu trabalhei com desenvolvimento. E fiz alguns cursos de banco de dados, mas é um trabalho bastante aí, de muita atenção, né, Fábio? Tem que ter... Sim. Depois eu queria até que você falasse um pouquinho dos soft skills, depois que a gente passar aqui pelas perguntas. Tem Legal. Mais uma aqui, ó. Luiz Bisotto. Fábio, Darlin, presentes, boa noite. Com o Autônomos DB, muitas atividades de tuning já estão sendo feitas pelo próprio cloud, correto? Ele fez essa pergunta. Esse aplicativo... Algumas, poucas, mas vamos lá, continua. Esse aplicativo Tuning no 3.0 seria mais para ajudar os desenvolvedores? Vamos lá. Então, sobre o Autonomous Database da Oracle, nada mais é do que um ambiente, um banco de dados lá na nuvem da Oracle, que ele também é gerenciado pela Oracle. A Oracle tem ali uma inteligência artificial ali por trás para automatizar algumas coisas que podem ajudar nesse trabalho de tuning, como, por exemplo, a criação de índices. Então, ela pode verificar ali onde poderia melhorar o desempenho de um SQL criando um índice, eles vão lá e criam índices automaticamente. Então, tem algumas automações para melhorar a performance, né, de algumas aplicações, de alguns SQLs, mas são coisas simples, né? Não dá para deixar tudo na mão do Autonomous, né? É que nem um carro com câmbio automático, né? Você não precisa trocar marcha, mas você ainda precisa dirigir, acelerar e frear, né? Então tem algumas coisas que estão mais automáticas, mas não dá para confiar 100%, principalmente a parte de SQL. SQL é o grande vilão de performance nos bancos de dados Oracle. Eu acredito que em qualquer banco de dados. É que normalmente eu leio materiais voltados para Oracle e todos eles falam que é o grande vilão. Eu falo isso também nos meus cursos de tuning. Então, com esses ambientes onde que o DBA tem hoje cada vez menos trabalhos com parte de infra, eu estou vendo que os DBAs estão começando a atuar mais também nessa parte de tuning de SQL, tanto que eu tenho um treinamento de SQL Tuning, que é o mais antigo meu, né, porque eu também é o que eu tenho mais experiência. Antes de ser DBA, eu já tinha conhecimentos de tuning em SQL, então foi o primeiro treinamento que eu montei, e no primeiro treinamento que eu montei dele foi 2010, 2008, não lembro exatamente quando, acho que 80%, pelo menos, dos alunos eram desenvolvedores. Pouquíssimos eram DBAs. Ultimamente, nas últimas turmas que eu montei, eu diria que já está meio que meio a meio. Praticamente metade DBA, metade desenvolvedor. Eu já tive turmas que tinha mais DBAs do que desenvolvedor. Então, SQL Tuning era um bicho de 7 cabeças para o desenvolvedor. Desculpa, para o DBA. O DBA era algo que ele não queria ver na frente dele. E hoje, até por questões de ter menos trabalho com a parte de infra, acredito que é algo que naturalmente ele vai ter que ajudar mais o pessoal da equipe de desenvolvimento, conhecer, né, e dar suporte e atuar nisso também. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui do Fernando. Fernando, aprender programação, Python, R, etc., é inevitável para um DBA em um ambiente cloud? Não, inevitável não é. Python... Ele falou Python, quais outras linguagens mais? R e etc. Python e R que são as mais conhecidas e mais utilizadas para Big Data, né? Então, pouquíssimos DBAs hoje em dia ainda atuam com Big Data, né? Na verdade, até muda a nomenclatura lá do cara que mexe com Big Data. Então, o cara que mexe com Big Data, sim, mexe com R, mexe bastante com Python. O cara que mexe com BI também, né, já está mexendo com isso. Na minha equipe tem um cara lá, ele também dá aula comigo, Rafael, na Hora Master, e ele está trabalhando num projeto há pouco mais de um ano já, num projeto de BI, né, e ele está mexendo com R. Então ele está hoje praticamente a parte de administração de banco, Oracle ficava mais comigo e com ele, e praticamente hoje está mais comigo, e ele ficou alocado num projeto que talvez vá até ano que vem aí de BI. Então, até com BI ele está mexendo bastante com Python, porque Python
é uma linguagem muito simples de você programar, interpretada, é muito fácil de você implementar ali ela, e muito fácil de automatizar muita coisa que você fazer em outra linguagem, ou tentar fazer em alguma ferramenta, às vezes é impossível fazer numa ferramenta, ou é muito mais difícil. Né? Então está sendo cada vez mais comum, sim, exigir esses conhecimentos. Mas mais para Big Data ainda, tá? Tá. DBA não. Ligada ao cloud, ligada a Big Data. Ligada a Big Data. Não é cloud também, não. Porque aí já é um trabalho que normalmente o cara tem que programar nessas linguagens para partir para a extração dos dados, né? Para integrar dados, às vezes, também. Né? Esses dias até fiz uma integração de um banco de produção com um banco DW, né? Um banco transacional com um banco DW. E o Rafael, que está trabalhando com Python, a primeira coisa que veio na cabeça dele falou: Fábio, faz isso em Python. Eu falei: não vou fazer em Python não, cara. Eu tenho mais familiaridade com PL/SQL, né, que eu já até dou aula de PL/SQL, então eu ainda prefiro fazer tudo dentro do Oracle pelos meus conhecimentos. Eu conheço bem PL/SQL, que é programação ali dentro do banco e tal. Não há necessidade de eu fazer em Python. E eu acredito também que em Python não vai ficar mais rápido do que PL/SQL, que é dentro do próprio banco. Então não há motivos para eu apelar para o Python. Mas se fosse, por exemplo, uma integração entre DB2 e Oracle, tá? Eu não tenho Golden Gate, eu não tenho nenhuma ferramenta paga que me ajuda nesse trabalho. Aí eu acredito que eu iria para o Python. Aí o DBA, né, já se beneficia também de conhecer essa tecnologia, né, essa linguagem de programação. Legal. Tem mais uns complementos aqui da Lilian Barroso sobre DevOps. Vejo que antes de tudo é uma questão de cultura. Ela aqui deu a contribuição dela. E aí, Lilia, penso que devemos iniciar pensando na integração entre a equipe de infra e dev, incluindo as rotinas de padronização, automatização e orquestração das nossas atividades. Então, tem um comentário só para fazer, que eu lembrei aqui agora com relação a isso, né? Tem um amigo que trabalhou comigo há muito tempo atrás, a gente trabalhou juntos como desenvolvedor no Submarino, e acho que foi ano passado, ou final do ano retrasado, eu acredito que foi começo do ano passado. Ele trabalhando hoje na Anima, né? Uma empresa grande de educação online aí. Eles têm lá a cultura DevOps, né? Fortemente enraizada lá, tudo lá é DevOps. Mas ainda assim, nesse ambiente que tem essa cultura, eles também têm DBAs. Ele me ligou, lembro que nessa época aí, inclusive para ver se eu tinha interesse numa proposta lá que eles têm de DBA, né, para trabalhar lá com ele. E aí, por eu trabalhar numa área pública que eu tenho uma estabilidade grande e o salário não era diferente, eu não tenho interesse em sair da empresa que eu tô. Eu falei, agradeço a oportunidade, né? Mas até nesses ambientes que tem essa cultura DevOps, existe lá o cara DBA também, né? Inclusive eles contrataram um treinamento de tuning, né? O DBA deles lá, Oracle teve que aprender tuning lá para otimizar uma integração que eles têm lá de Oracle com não sei o que. Eu não sei quais são os bancos que eles usam lá no NoSQL lá para as aplicações principais deles, mas ainda tem muita coisa lá em Oracle, em banco de dados relacionais, e talvez nunca deixe de existir. Legal. Eu só quero complementar aqui uma coisa que a Lilian colocou, né? Que aqui, ó, ela fala que devemos iniciar pensando na integração entre equipe infra e dev, ou seja, aqui começa a entrar a parte que eu ajudo normalmente os profissionais, né? Que é o quê? Você vai ter que ter aí os soft skills desenvolvidos, uma comunicação assertiva, inteligência emocional, justamente para estar se integrando cada vez mais aí com as equipes, ou seja, não vai ter jeito, a colaboração, aprender os soft skills, que foi até que eu pedi também que você falasse um pouco, né, Fábio? Ótimo. Vai ter que ser desenvolvido muito aí, porque a gente vai ter que ter essas habilidades não técnicas, né, para poder realmente trabalhar cada vez mais nesse ambiente. Quando eu te convidei, eu pedi para que você falasse um pouco mais sobre agilidade, sobre essas novas metodologias, porque hoje o que acontece? Uma empresa que ela não tem tecnologia, eu acho pouco provável ela sobreviver nos próximos 5 anos, né? Eu brinco falando para as pessoas que todas as empresas hoje são empresas de tecnologia. Se a sua empresa, né? Imagino que aqui não tenha ninguém que não seja ligado à tecnologia, mas se a sua empresa não está ligada à tecnologia ou ela não está se atualizando, as chances são que muito em breve ela não vai existir, porque hoje todo mundo tem que estar
né, ligado a isso. E o que está acontecendo? Por conta das mudanças muito rápido, né? Hoje se falava muito do VUCA, agora fala do BANI, né? Que está tudo muito acelerado, muito ansioso, tudo muito para ontem. Como é que ficam as habilidades comportamentais? E aí eu até perguntei, Fábio, você, né? O que você entende? E aí que vai muito com o que a Lilian colocou. Como é que, quais habilidades não técnicas, né? Habilidades comportamentais que você entende que um DBA precisa ter. Então, Fábio, se você já viu que o slide está aqui, se você puder complementar, acho que também vai complementar com a Lilian. E Lilian, se você também quiser colocar, tiver essa percepção, acho bacana, né? Colocar isso também. Legal essa pergunta. Ainda bem que a Darlene me alertou, né, sobre ela. Eu não tinha lembrado de colocar isso no slide. Com certeza eu conseguiria responder, mas não tão bem quando a gente se prepara, né? A Darlene falou, lembra de falar um pouco de soft skills? Eu falei, pô, deixa eu pensar. Hoje eu fui lá, pensei, analisei, falei, deixa eu botar aqui no papel, né, que eu já gastei esse tempo para pensar, acredito que a resposta agora vai sair melhor, né? Então, o que eu coloquei aqui? Né? Baseado em pesquisa e baseado também naquilo que eu vejo no meu dia a dia, na minha experiência que eu já tenho aí, que eu já tive. Vou colocando aqui alguns pontos principais que eu acredito que ele tem que ter, né, de soft skills, como capacidade analítica e crítica. Né? Você tem que saber analisar um problema, entender o problema, né, para depois você realmente implementar alguma solução. Tá? Então tem muito, eu já vi muita gente que vem para o treinamento, o cara já é DBA há bastante tempo, aí o cara mesmo fala, né, Fábio, eu rodo script lá na empresa, né, e quando surge um problema mais difícil, o cara ele não consegue dar uma solução, ele não faz parte muito ali do dia a dia dele, ele não está acostumado a trabalhar com isso, então acredito que cada vez mais a gente tem que saber analisar problemas, né, entender o problema, que isso daí é parte do seu diagnóstico, é parte da sua definição do que você vai fazer depois. Né? Eu até falo nos meus treinamentos de tuning, quando você tem um problema, metade dele já está resolvido quando você elaborou o diagnóstico, que é entender o problema. Você tem que ter capacidade muito bem de entender o problema. Às vezes você não entende o problema direito, vou fazer isso. Você fez outra coisa que não tem nada a ver. Né? Você deu uma solução que não tem nada a ver com aquilo que o pessoal precisava, né? Que a tua empresa precisava. E você tem que ter a capacidade crítica também, né? Perguntar por quê. Né? Eu sou bastante chato nisso, eu sou bastante crítico, né? Por quê? Por que fazer isso? Por que aquilo? Quando alguma pessoa fala sem saber o porquê, faz isso, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Eu não saio fazendo sem entender o porquê. Às vezes eu tenho que fazer, né, rápido, eu faço sem entender. Depois eu tenho que buscar o porquê que eu fiz aquilo, porque talvez eu não esteja fazendo da melhor forma. Né? Você tem que sempre procurar entender e se questionar. Se questionar sempre, porque senão você pode estar apenas apertando um botão lá que hoje não é a melhor forma de resolver aquele problema, né? Acredito que essas capacidades são muito importantes. Organização, priorização, né? Você tem que organizar muito bem suas tarefas, priorizá-las, porque se você não tem organização, você vai deixar os prazos vencerem, os prazos expirarem. Né? E eu sou muito chato também nessa parte de organização. Às vezes eu até brigo com as pessoas que não são. Né? Eu tenho até que me segurar, né, para não arranjar conflitos. Né? Então, vamos dividir nas tarefas. Tem que fazer essa primeiro, aquela depois. Então, se a pessoa não para dividir o trabalho dela, listar as tarefas, ver o que ela vai fazer primeiro, normalmente ela se perde, ela não termina as tarefas no prazo. Né? Então, isso eu acho importante também ter. Capacidade de resolver problemas, né? A gente vai ser requisitado cada vez mais. Tem um problema, né? Qual é o meu problema? Tenho que montar, vou dar um exemplo muito técnico, eu tenho que montar um ambiente hack com não sei quantos nós, né? E não sei o que, para atender 1000 usuários e etc. Então você tem que saber montar esse ambiente, ter capacidade analítica para definir esse ambiente, depois resolver o problema. Quando um problema ocorre, né? Dá um erro lá no Oracle. Que erro que deu comigo esses dias? Eu tive um problema que agora, acho que faz 1 ou 2 semanas, deixa eu ver se eu lembro agora, que até eu usei como exemplo num curso que eu estava dando.
Aconteceu um problema. Poxa, um problema no ambiente meu do DataGuard. Né? Foi na sexta-feira, sem ser a última sexta, na outra sexta-feira, então faz 10 dias. Né? Deu um problema lá no ambiente, né, por causa das questões de rede lá e tal. E aí o ambiente parou, né? Tiveram que restartar a máquina. Na hora que restartaram a máquina, bagunçou todo o meu ambiente do stand-by, né, do banco stand-by lá no DataGuard. Demorei um tempão para descobrir o problema. O problema era uma coisa boba, mas eu demorei um tempão. Qual que era o problema? Não sei o porquê. Eu passei lá para o cara que administra, o sysadmin, né, a máquina, perdeu privilégios do usuário Oracle lá nos discos, do ASM, e perdeu privilégio numa determinada pasta lá do Grid Infrastructure. Coisinhas bobas, né? Mas que causaram um problemão. Eu nunca tinha passado por esse problema. Até eu descobrir o que era esse problema, eu tive que ficar caçando log, pesquisando no maior com suporte, comparar, entender. Eu fiquei acho, praticamente um dia inteiro para entender esse problema. Então, a gente tem que ter capacidade de resolver esses problemas. Né? Se o ambiente lá está parado, você precisa resolver. Tem que ter alguém que resolva. Se for você, ótimo, né? Você é o cara que resolve problemas, certamente você é o mais valorizado. Resiliência, né? Muitas vezes aí a gente vai errar faz parte do aprendizado. Né? A gente não pode desistir, achar que a gente é burro, que a gente não sabe fazer, que a gente não vai conseguir fazer melhor. Né? A gente tem que ter persistência, né? Resiliência está muito voltada a isso, né? Ter persistência, você acreditar que você vai conseguir fazer melhor e depois conseguir realmente fazer melhor. Né? Vou dar um exemplo, né, de coisas que já aconteceram, né, comigo e a gente aprende com o erro. Né? Tinha uma época que quando eu entrei lá no tribunal que eu trabalho, todo mês a gente tem que exportar dados do RH da produção para homologação para o pessoal lá do RH ir lá e fazer o fechamento da folha, fazer uma simulação de fechamento da folha. Depois que eles terminam, aí sim eles fazem fechamento no ambiente de produção. Então, todo dia, quando eles vão fazer essas simulações, eles pedem para a gente exportar todo o ambiente para lá. Só que aquele ambiente tem algumas particularidades de homologação, que não é só exportar e importar os dados, tem que fazer algum tratamento. A gente fazia isso meio que manualmente. Manualmente sempre corre o risco de você errar alguma coisa. Né? Principalmente naqueles horários de maior... que você está mais ocupado, maior correria. Né? Eu lembro uma época que eu estava substituindo o meu chefe. Meu chefe que já se aposentou, depois eu virei chefe, depois eu não quis mais ser chefe, hoje eu não sou mais. Não gostei muito da experiência como chefe, trabalho muito burocrático. Gosto mais da parte técnica, então eu deixei de ser chefe. Mas voltando, né? Aquela época que eu estava substituindo meu chefe estava de férias, ele deixou eu como chefe, então eu estava resolvendo alguns pepinos, parte burocrática, e também cuidando do banco. Eu tinha que atualizar esse ambiente, só eu sabia fazer. Eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, estava atualizando esse ambiente, eu tinha que apagar os dados lá na homologação, e nessa coisa de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, 10 coisas ao mesmo tempo, eu não sou muito bom nisso, de ser multitarefa, eu tenho que fazer uma coisinha de cada vez, acho que é por isso que eu sou organizado, porque eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem querer, eu apaguei dados do RH de produção. E aí a gente aprende com erro. Eu falei, não dá mais para continuar assim, né? Apaguei isso, né? Fui lá, o sistema de RH ficou um tempo parado até eu restaurar o backup. Né? Depois eu criei uma rotina em PL/SQL, né? Fiquei semanas lá, acho que criando essa rotina lá para fazer essa atualização automática. Hoje a gente aperta um botão e já faz. Então, vou falar um pouquinho de experiência aí também, né? Para compartilhar com vocês. Criatividade para a gente resolver problemas, né? Também a gente está acostumado a fazer a mesma coisa sempre. Será que não tem uma forma melhor de resolver esse problema? Né? É nesse ponto que eu falo da criatividade. Não é colorir as coisas, né? Eu não sou um cara de ficar muito colorindo as coisas, mas eu gosto de pensar em novas soluções. Né? Pensar em como resolver de forma melhor esse problema. Tá, sempre fez assim e deu certo, mas será que não dá para melhorar? Tem tantas tecnologias novas, né? E aí, de repente,
você descobre uma que otimiza aquele trabalho lá 10 vezes mais. Né? Então, você usar de criatividade de vez em quando é para resolver seus problemas também. E o ponto que vocês falaram, e a Darlene falou, acho que a menina aí falou também nos comentários, da colaboração, né? Que aí vem essa questão de que hoje o DBA não está mais paradinho, encostado lá num canto da empresa, só desenvolvendo atividades técnicas e não precisa conversar com ninguém. Né? Hoje ele precisa ter habilidades interpessoais, né? Conversar mais com outras pessoas, principalmente porque está mudando um pouco o trabalho dele, não é só mais infraestrutura, não é tão técnico, ele está começando também a trabalhar mais com negócio, então ele tem que dar mais apoio para a equipe de desenvolvimento, né? Então ele tem que conversar mais com esses caras, ter mais capacidade de se relacionar com essas pessoas, colaborar, né? Um ajudar o outro. Me ajuda, me fornece as informações que eu preciso para te ajudar, né? E você tem que saber perguntar para o cara, né? Ah, mas será que é isso que você precisa? Faltou isso, faltou aquilo? Me explica melhor o teu problema, né? Então você conversar, se comunicar melhor, colaborar melhor. Daria para quebrar esse item em vários outros, né? Colaboração aqui, comunicação, habilidade interpessoal, né? Eu dei uma resumida, né? Fica meio que tudo junto. Acho que é isso que eu tinha para falar. É isso que eu tinha para falar de soft skills. Mas se você quiser complementar algo a mais, Darlene, que você também conhece um pouco, o pessoal vai falar alguma coisa a mais, a gente discute. Tem sim. Quero complementar sim. Ó. A Lilian colocou aqui, Darlene, sensacional sua colocação sobre soft skills. Assim, vejo que além dos cursos técnicos, é necessário pensar em formações comportamentais, por exemplo. O que acha? Bom, vamos lá, né? Agora eu vou fazer um pouco de... sua especialidade. É a minha especialidade. Para quem não me conhece, eu trabalhei 23 anos na área de TI, né? Eu me formei lá em 98, já tenho 44 anos, eu brinco, né? Não parece, mas eu já tenho 44 e eu atuei desde os meus 15, 16 anos, porque eu fiz colégio técnico em processamento de dados, eu comecei em TI lá nos anos 90, ainda quando tinha poucas mulheres. E há 5 anos eu fiz a minha transição de carreira, né? Também tive meu filho, a área de TI é algo que sempre, né? Eu achava assim, poxa, eu tenho que sempre estar me atualizando, suga de madrugada, de dia, de noite, não tem sábado, não tem domingo. Eu falei, eu quero mudar para uma área mais light, né? Mas engana, gente, eu estou aqui hoje na área de desenvolvimento humano e tem que estudar, aprender também como a área de TI. E o que eu percebi, né? Decidi fazer essa minha transição. Então, eu galguei todos os cargos dentro da área de TI. Eu fui desde programadora, analista júnior, pleno, sênior, coordenadora, até chegar na gerência. E depois que eu tive meu filho, demorei para casar. Hoje eu tenho um filho de 7 anos, eu decidi fazer essa transição depois que ele nasceu. E o que eu decidi fazer? Justamente ajudar as pessoas nesses soft skills, porque a gente tem, né? Uma baita de uma área bacana, só que as pessoas normalmente, tudo se resume aqui, né? Essas são as habilidades, inclusive muitas delas colocadas pelo Fórum Econômico Mundial, onde já coloca, né? Que a única certeza que a gente vai ter na vida daqui para frente, na verdade já era assim, né? Mas agora não é nem que a gente vai morrer, que as coisas vão mudar, né? Eu brinco quando eu faço palestra dizendo que até morrer a partir dessa para uma melhor. Então, também é uma mudança. Dizem que é melhor, né? Esperamos que sim. Então, também é uma mudança. Então, assim, não vai ter jeito, né? Como o Fernando foi colocando aqui, perguntando sobre as mudanças, né? Maria Fernanda, Fábio, Augusto, todo mundo foi colocando as preocupações das mudanças. Gente, não vai ter como. A única certeza que a gente tem é que vai mudar. Não adianta, não tem profissão. O Fábio está mais estável lá, de repente, porque está num cargo público? Não, vai evoluir lá também, ele vai ter que continuar estudando, certo, Fábio? Até lá a gente corre riscos também. Vira e mexe falam de terceirizar muita coisa lá, e aí com certeza vai enxugar. Então até lá a gente corre riscos. E você estando lá, você correndo risco, você sendo concursado, você pode ser demitido? Pode. Por questões econômicas, a gente pode sim ser demitido, sim. Legal. É muito difícil, tá? Mas por questões econômicas pode. Tem mais algumas questões lá também. Eu não me aprofundo muito nessa parte jurídica lá do negócio, mas eu sei que tem questões sim que a gente pode. Mas o que é importante a gente colocar aqui? Não existe hoje profissão estável. E quanto mais a gente desenvolver os nossos soft skills,
mais entender, né, o quanto a gente tem que desenvolver nossas capacidades de comunicação, porque às vezes fala assim, a capacidade analítica, eu vou lá, vou cada vez mais aprender sobre alguma coisa técnica. Não, você tem que aprender a fazer pergunta, você tem que aprender a se comunicar por vezes, tudo aqui acaba sendo embutido isso. Você tem que aprender a controlar suas emoções, porque, por exemplo, quando chega um problema, muitas vezes a gente, né, fica ali nervoso, não quer resolver, poxa, tô aqui focado numa outra coisa, você tem que aprender sobre negociação, né? Porque isso cada vez mais, o desenvolvimento dos soft skills vai ser cada vez mais solicitado, porque a única coisa que a gente vai ter certeza é que irá mudar. Como é que a gente fica com isso, né? Por exemplo, eu tenho um curso que eu falo sobre isso, e quando as pessoas me falam, Darlene, como é que eu faço para saber as movimentações do mercado? Tem que perguntar para quem está na frente, por isso que eu chamei o Fábio, para quem está sempre se atualizando, para quem está entendendo as movimentações do mercado. Né? Então, assim, e como é que eu faço isso? Poxa, por vezes você tem que desenvolver suas capacidades, suas habilidades de comunicação. Não tem jeito, soft skills, elas vão cada vez mais ser demandadas nesse ambiente. Tanto é que o Fórum Econômico Mundial, né, ele atualizou as competências do profissional do futuro, e são basicamente as soft skills. Por quê? Porque o técnico está aí. A gente tem curso, né, o tempo inteiro para se atualizar tecnicamente, mas como é que você desenvolve, né? Muita gente brinca dizendo o seguinte, não é nem soft, né? Devia ser o contrário. Essas são hards e as softs hoje muitas são as técnicas, né? Então essa é aqui a colaboração em cima disso. E aí, só para finalizar aqui, tem um agradecimento da Maria Fernanda. Obrigada, Fábio. Eu acompanho muito o seu blog, está me ajudando muito nesse início. Sou estagiária em DB, Oracle / Postgres. E acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta. Acho que agora a gente já pode ir finalizando, Fábio. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Eu não lembro onde eu li isso, mas talvez tenha sido naquele livro famoso lá, Inteligência Emocional, do Goleman, Daniel Goleman. Daniel Goleman. Eu lembro que eu li que a habilidade técnica, normalmente, ela é responsável pela sua contratação, né? Ela vai formar o teu currículo, os caras contratam pela habilidade técnica. Porém, o que garante, né, a tua promoção, na maior parte das vezes, é a tua habilidade não técnica, são soft skills, né? E também aquilo que vai te demitir é soft skills. Então, sim, é importante ter os dois, né? É importante existe uma pesquisa... existe uma pesquisa da Michael Page que diz que 91% das demissões acontece por conta dos soft skills, né? Não são pelas habilidades, pela competência técnica, sim pelas habilidades comportamentais. E claro que eu falo sempre, né? A área de TI é uma área que tem uma demanda muito grande. Então, por vezes, você acaba sendo demitido ou quer sair, você consegue, se você tiver ali um mínimo, né, tiver até numa média de uma capacidade técnica, você consegue se colocar. Mas, poxa, quanto você vai ficando mal, né? Quanto você vai depois desgastando o seu nome, por vezes, quando você não desenvolve as soft skills, né? Certíssimo. Então, para finalizar agora, Darlene? Vamos lá. Que agora então, não temos mais nenhuma pergunta. A gente prometeu aí no final da apresentação fazer um sorteio, né? E aí, esse sorteio a gente vai fazer através do site random.org, que é um site que eu já usei inúmeras vezes nos meus cursos, lá quando eu estava sorteando algum brinde para os alunos, né? Eu vou abrir uma planilha, aqui tem as referências da minha apresentação, eu vou compartilhar esse slide no meu blog, tá? Acredito que até sexta-feira vai estar lá. Acredito não, certeza que até sexta-feira vai estar lá. Vou tentar botar amanhã ou quarta, mas certeza que até sexta. Então, deixa eu abrir uma planilha, né? Eu gosto de mostrar transparência, então para mim não tenho problemas aqui de ficar mostrando dados, até porque quem fez as doações não pediu nenhuma restrição. A gente teve aqui 8 doações, né, que a gente falou, ó, além de compartilhar conhecimento, a gente quer fazer algo beneficente. Toda palestra que eu estou fazendo assim agora, que eu tenho a liberdade para fazer isso, eu faço. Eu quero contribuir com alguma causa, né? E aí a gente, até para incentivar as pessoas a fazerem doação, eu costumo dar alguma coisa, dar algum prêmio, dou algum material, alguma coisinha, e a Darlene também se propôs a dar explica para eles aí, Darlene, a sua sessão de coach que você vai dar. Isso, uma sessão de coach com uma das ferramentas que são os motivadores de carreira.
Então, você vai aí aprofundar um pouquinho no seu autoconhecimento para entender, né? O que te motiva dentro da carreira. Às vezes a gente acaba escolhendo uma carreira ou até mesmo está dentro de uma empresa e não está satisfeito. E a gente não sabe muitas vezes por quê. E às vezes está ligado nesses motivadores de carreira. Então, uma sessão com uma ferramenta, né, que chama mesmo motivadores de carreira, e a gente tem aí 1 hora para fazer essa devolutiva, uma sessão aí de autoconhecimento para o autodesenvolvimento, né, desenvolver um pouco mais aí dos soft skills. Legal. Então, ó, tem 8 pessoas aqui que vão participar desse sorteio, e segundo os critérios que eu coloquei lá também no meu blog, tem 5 que vão participar do sorteio de um treinamento qualquer da Hora Master, tá, em banco de dados Oracle. Então, vou sortear primeiro da Darlene aqui, ó. Nós vamos pegar um número de 1 até 8, né? Então, se o 1 vai ser o William, se for o 2 vai ser esse Fábio. Então, eu vou pegar de 1 até 8. Vou gerar um número. Eu já tinha feito um teste aqui, né? Toda hora que eu clicar no botão Generate, ele vai gerar um número. O número aqui vai ser o cara que vai ganhar o prêmio. Então, Generate, número 2. Quem ganhou a sessão de coach foi o Fábio, né? Então, Fábio aqui, ó. Deixa eu colocar aqui verde, fundo verde. Fábio, acho que tem mais de um Fábio aqui. O Fábio está aí ainda? Como é o nome do Fábio sobrenome? Porque está pequeno. Carvalho Navarro. Ah, legal. Fábio, pode me procurar aí. Estou no LinkedIn, no Instagram. Depois eu vou mandar e-mail para ele também, Darlene. Tá. Na verdade, eu vou passar o e-mail dele para você, né? Você já pode falar direto com ele. Legal. E aí, o treinamento da Hora Master. Aqui, uma coisa que eu não pensei, né? E se o Fábio ganhar de novo, ele vai levar os 2 prêmios? Não vai deixar oportunidade para ninguém? Eu não sei. Agora ele escolhe, né? De repente ele pode escolher. Vamos mas se ele não tá aqui para escolher, e aí... Ele tá. Ele tá aí? Tá aqui. Ah, se ele tá aí, ótimo. Então ele pode escolher. Se ele ganhar, então, ó, de 1 até 5, se ele ganhar o treinamento da Master, ele pode escolher, depois a gente volta a sortear outro no da Darlene. Ótimo que ele tá aí. Então, de 1 até 5. Generate, número 5. Que bom que não foi ele, né? Assim tem... Bom, tem oportunidade. Muito para ele, né? 5. Rafael Guimarães de Oliveira. Rafael tá aí? Não, porque ele é aluno meu, se eu não me engano, ele está no treinamento da Hora Master nesse momento, de Data Guard. Ele já fez um curso comigo e ele agora acho que está fazendo o curso de Data Guard que começou hoje com o Rafael. Eu acho que ele está nessa turma. Legal. E aí ele contribuiu também. Então esse eu falo com ele. Bom, deixa eu ver aqui. Finalizamos, né? Se Legal, alguém não tiver mais nada para perguntar, comentar. Gente, acho que não. Todo mundo aqui, a gente respondeu todo mundo. A gente agradece a participação de vocês, né, Fábio? Agradece pelas doações. E estamos aqui para tirar dúvida também, né, Fábio? Se quiserem me mandar mensagem no LinkedIn, no Instagram, estamos sempre aí buscando compartilhar os conhecimentos, né, Fábio? Sim, agradeço também aí a todos que puderam participar, a todos que também contribuíram aí com beneficência. Quem tiver dúvida, deixa lá um comentário no... Eu prefiro que deixe no meu blog, que é onde normalmente eu lembro mais de atualizar. Ah, tem uma pergunta aí, vi na palestra, vi no vídeo, deixa no meu blog aí que eu vou responder. Se for pergunta sobre soft skill, né? Eu não sei se a Darlene preparou algum post no site dela. Você preparou algum post lá? Não. Aí deixa no meu blog também, que aí eu aviso a Darlene. Aí eu cobro da Darlene. Se a Darlene não responder, eu encerro a amizade com ela. Opa! Isso aí não! Não, a gente... Tem uma coisa que a gente tem a responsabilidade, né, Fábio? Em estar sempre contribuindo. Não, tranquilo. Então é isso, gente. Boa noite, Fábio. Mais uma vez, muito obrigada. E estamos aí para o que o pessoal precisar. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Fábio. Tchau. Boa noite. Tchau, Darlene.